Imagine você acordando amanhã de manhã e abrindo o seu celular e eis a notícia: o mundo acaba hoje. E talvez você diga: como pode? Hoje não dá, tenho muitas coisas para resolver, não pode ser amanhã. Fui avisado muito de repente, eu preciso resolver minhas pendências, hoje não dá. Talvez passamos a vida inteira juntando riquezas, correndo atrás deste mundo e esquecemos do mais importante, da nossa alma. O título de hoje é: e se Jesus voltasse essa noite? Talvez nós passamos dessa maneira. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim, aquele que para si ajunta tesouros e não é rico com Deus. Abra sua Bíblia também em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. E vamos abrir a nossa Bíblia agora no livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, um será levado e o outro será deixado. Estando dois moendo no moinho, será levado um e deixado o outro. Vigiai, porque vocês não sabem a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que momento da noite haveria de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria ele entrar em sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que vocês não estão esperando. Imagine se você acordasse amanhã de manhã e se você pegasse o seu celular e tivesse uma notícia que Jesus voltaria esta noite. Queridos, se nós tivéssemos uma notícia como essa, seria maravilhoso, porque daria tempo de nós corrermos atrás e resolvermos nossas pendências. Daria tempo de nós corrermos atrás e resolver os nossos ressentimentos, liberar perdão a quem precisa ser liberado perdão, resolver nossas pendências com Deus, pedir perdão a Deus por pecados ocultos que ainda estamos cometendo e que precisamos nos libertar, porque as pessoas não conhecem o nosso interior, mas Deus conhece o nosso interior. E muitas coisas estão dentro da palavra de Deus, mas nós não queremos reconhecer como pecado e queremos levar a vida de qualquer maneira ou de qualquer forma. Então, se nós tivéssemos uma notícia como essa, daria tempo, porque nós teríamos pelo menos aí pela frente mais umas 12 horas, e 12 horas dá para fazer muita coisa. Mas infelizmente nós não vamos ter uma notícia como essa. Mas nós temos que estar preparados. Nós temos que estar convictos de que Jesus está voltando. E que Jesus pode voltar para mim esta noite, ou que Jesus pode voltar para você esta noite. Que Jesus pode voltar para nós amanhã. Nós temos que estar convictos disso. A vida, ela não pertence a nós, mas a vida, ela pertence a Deus. E todos os dias existem pessoas indo ver ou a Deus ou ao inferno, ou a Deus ou ao diabo. E talvez venhamos dizer assim: nossa, mas isso é muito complicado. Não, não é complicado, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela se cumpre todos os dias, queira nós ou não, aceitemos ou não, essa é a vontade de Deus, essa é a palavra de Deus, e ela está aí para que todos nós venhamos conhecer e venhamos aplicá-la no nosso viver diário. Mas muitas vezes nós passamos a vida inteira atrás das riquezas, passamos a vida inteira atrás das coisas deste mundo, passamos a vida inteira atrás dos prazeres, passamos a vida inteira atrás daquilo que este mundo pode proporcionar. Mas uma coisa interessante: todos nós viemos nu a esse mundo, e todos nós deste mundo vamos voltar também da mesma maneira. Todos nós viemos a esse mundo sem nada nas mãos,
E todos nós vamos sair daqui sem nada nas mãos. A diferença de entrar e sair deste mundo é porque quando entramos, viemos de Deus. E quando voltamos, decidimos para onde nós vamos voltar. Se para o céu com Deus ou se para o inferno com Satanás. E essa escolha é uma escolha que cabe a cada um de nós. Sabe, todos os dias nós precisamos fazer essa pergunta para nós. E se Jesus voltasse esta noite? E se Jesus voltasse no momento em que eu estiver dormindo? E se Jesus voltasse nesse momento, nessa hora, o que eu diria? O que eu falaria? O que você falaria? O que nós falaríamos a Ele? Talvez essa mensagem não seja uma mensagem gostosa de ouvir, porque tem muita gente que nem quer mais saber se Jesus vai voltar. Porque quer viver as coisas desse mundo, os prazeres desse mundo, aquilo que esse mundo tem para oferecer, aquilo que esse mundo tem para proporcionar, tecnologia, conforto, comidas e tantas outras coisas. Mas, queridos, se Deus desse valor para as coisas desse mundo, Deus não colocaria o ouro no chão, na Nova Jerusalém, para pisarmos sobre ele. O metal mais precioso que existe na face da terra, a Bíblia diz que Deus coloca nas ruas para que pisemos sobre ele. E nós pisamos, sobre aquilo que não tem valor. Então nós olhamos o quê? Para Deus, as coisas desse mundo não têm valor. O que tem valor para Deus nesse mundo se chama você, nós. É isso que tem valor para Deus, nós. Jesus morreu por nós. Jesus deu a vida por nós. Jesus se entregou por nós. Então é isso que tem valor. Esse mundo vai te oferecer muitas coisas. Esse mundo vai te oferecer coisas que você nunca sequer imaginou. Mas essas coisas, elas vão ficar nesse mundo. Agora, a tua alma, para onde vai? A minha alma, para onde vai? A nossa alma, para onde vai? Deus conhece lá dentro do teu coração. Deus conhece lá dentro do teu interior. Deus, Ele enxerga aonde ninguém consegue enxergar. Deus, Ele vê aonde ninguém consegue ver. Deus sonda o nosso interior. Outro dia alguém me mandou para mim um negócio lá, achei interessante. Um desenho. A igreja que prega que Jesus vai voltar e a igreja que prega que Jesus vai te dar muito dinheiro. A igreja que prega que Jesus ia voltar, quase não tinha ninguém. Mas a igreja que prega que Jesus ia dar muito dinheiro estava lotada, abarrotada de gente. Porque as pessoas estão preocupadas com as coisas desse mundo. Mas e o Jesus que vai voltar? E aí? Para onde irá a nossa alma? Para onde irá o nosso espírito? Lembra das 10 virgens? 5 prudentes, 5 insensatas. 5 tinham azeite sobrando em suas lâmpadas. Mas 5 só tinham azeite que dava para até um determinado momento. E quando Jesus voltou, quando o Senhor, o noivo, veio à noite, elas não tinham como acender as suas lâmpadas. Saíram à procura de comprar azeite para as suas lâmpadas, mas não havia quem vendesse. Foram pedir para as prudentes para que lhe desse azeite, mas elas também não podiam dar. E elas não entraram, porque não tinha como ver a sua face. E assim somos nós. Nós temos que viver todos os dias como se Jesus voltasse hoje. Hoje. O Senhor disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. Está preparada? Estamos preparados? Estamos com a nossa vida em Deus? Ou estamos com a nossa vida nas coisas deste mundo? Estamos com a nossa vida esperando em Deus? Ou estamos com a nossa vida esperando neste mundo? Aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Tem que avançar, tem que andar para frente. Tem que abandonar o pecado, tem que abandonar o passado e tem que andar para frente. Porque em Jesus nós somos nova criatura. Então, o que passou, passou e ficou para trás. Hoje você é livre. Hoje somos livres. E livres para viver em Deus.
Queridos, nós estamos vivendo dias complicados na face da terra. Estamos vivendo dias onde nós vemos a volta de Jesus claramente. E aí a Bíblia diz aqui também, que assim como foram nos dias de Noé, será nos nossos dias. Noé construía a arca, falava a respeito do dilúvio, falava a respeito de que o Senhor iria vir sobre a face da terra. As pessoas tiravam sarro de Noé, as pessoas não valorizavam a palavra de Noé, as pessoas achavam que ele era um velho gagá, achavam que ele era um velho louco. Ao invés de Noé estar construindo suas casas, suas mansões, ao invés de Noé estar plantando seus vinhedos, ao invés de Noé estar cuidando de seus animais, ao invés de Noé estar prosperando na face da terra, Noé estava preocupado em construir um barco em um lugar ermo, onde não chovia e não tinha água. Barco para quê? Vai navegar na onde? Esse velho é louco, esse velho bateu a cabeça. E quando falamos da volta de Jesus nos nossos dias, muitos dizem assim: quando? Você está doido? Ah, Jesus vai voltar, mas não é agora, é daqui muito tempo. Daqui muito tempo, talvez daqui muitos anos, daqui muitos séculos. Mas e se voltar? E se for hoje? E se for agora? E se for nesse momento? O que nós vamos dizer? O que vamos fazer? O que vamos falar? Como vamos nos apresentar diante dele? Se Jesus voltar agora, você pode dizer: Senhor, eis-me aqui. Ou se Jesus voltar agora, você vai ficar desesperado e vai dizer: meu Deus, como? Agora não. Não podia ser amanhã, não podia ser depois. Como agora? Como agora, meu Deus? Não. Agora não, por favor. E de repente o Senhor diz a Noé: Noé, entra dentro da arca. Fecha a arca por dentro, porque eu vou fechá-la por fora. Porque vai chover sobre a face da terra. E a Bíblia diz que chove sobre a face da terra e cobre o pico mais alto do mundo. E as pessoas morrem afogadas, porque elas não acreditaram na palavra de Noé. Como muitas vezes ninguém acredita mais nas palavras da Bíblia. Acredita sim. Se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Isso é bacana. Tá, e Deus quer que você coma o melhor dessa terra mesmo. Acredita sim que Deus vai te colocar por cabeça e não por cauda. Bacana, é isso que Deus quer. Te colocar por cabeça e não por cauda. Deus quer te fazer prosperar na terra dos viventes. Tudo isso é bacana. Mas mais do que tudo isso, o principal motivo de Jesus vir na face da terra foi para salvar você da escravidão do pecado e te levar para um lugar melhor do que este lugar. Esse é o principal motivo de Jesus ter vindo na face da terra. Para salvar você, para me salvar. Esse foi o principal. Mas muitas vezes nós olhamos e dizemos assim: mas Senhor, eu só quero dinheiro. Eu só preciso de carro, eu só preciso de casa. Eu só preciso de coisas que esse mundo pode me oferecer. E Jesus está falando para você assim: querido ou querida, o que esse mundo pode te oferecer fica aqui, mas o que eu tenho para dar para você é eterno. Aonde está o teu coração? É aonde está o teu Deus. Aonde está o teu coração? Aonde está a tua entrega? O teu desejo? O que queima dentro de você? O que arde dentro de você? O que está aí dentro de você? Se Jesus pedisse a sua alma hoje, o que você diria? Domingo passado nós falamos aqui: o que é que Deus pensa sobre mim? Pensamentos de paz e não de mal, para me dar uma esperança e um futuro. Um futuro aqui, mas um futuro melhor na eternidade. Agora, Deus pensa sobre mim salvação. Deus pensa sobre você salvação. Deus pensa em nos ver no céu junto com Ele, pisando em ruas de ouro, vendo o mar de cristal, vendo o Senhor dia e noite, levantando nossas mãos, abrindo a nossa boca e exaltando ao Senhor com nossa voz, adorando Ele pela eternidade, vivendo em um lugar onde não vai haver choro, onde não vai haver dor, em um lugar onde não vai haver medo, onde não vai haver acusações, em um lugar onde nós vamos ser livres, e livres pela eternidade, como era o desejo de Deus lá no Éden.
É um pensamento de Deus para nós. Mas e aí? Qual é o pensamento que nós temos para a nossa vida? Dizer, Senhor, eu quero ser salvo, bacana. Mas o que eu tenho feito para ser salvo? O que eu tenho feito para ir morar com Deus? O que eu tenho feito? Tenho entregado a minha vida ao Senhor? Eu tenho abandonado o pecado? Tenho procurado andar nos caminhos do Senhor? Tenho procurado andar na presença do Senhor dia após dia? Tenho procurado viver uma vida de santidade, de oração, de jejum, de conhecimento da palavra de Deus? Tenho procurado adorar ao Senhor com todo o meu coração? Ou eu tenho esperado pela misericórdia de Deus e dito assim, Deus, estou aqui, quero ir para o céu, e aí é com o Senhor. Aí é com o Senhor. E aí Deus está dizendo para mim assim, filho ou filha, tem regras, tem princípios que eu estabeleci na face da terra. E esses princípios precisam ser zelados. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma. Se um time de futebol quer ganhar o campeonato, não é de qualquer maneira. Eles vão abrir mão de finais de semanas, eles vão abrir mão de ficar noites com suas famílias, porque eles vão estar reclusos em um lugar, em uma concentração, se preparando para aquela partida, porque eles não entram na partida para perder, eles entram na partida para ganhar, porque eles têm um objetivo final, e o objetivo final deles é o troféu do campeonato. Então, se para ganhar um campeonato, eu tenho que abrir mão de coisas, eu tenho que me concentrar, eu tenho que me preparar, eu tenho que me empenhar. Um campeonato que é algo terreno, porque que para ganhar o céu vai ser de qualquer maneira? Não vai ser de qualquer maneira. Precisa haver preparação, precisa haver entrega, precisa haver uma busca diária do Espírito Santo de Deus. Precisa abrir mão dos nossos desejos carnais que vão nos levar para o inferno se nós não rompemos com eles. Precisamos abrir mão, porque a nossa carne deseja aquilo que é da carne, aquilo que é de Satanás, aquilo que é desse mundo. Mas o nosso espírito, ele precisa de Deus, ele carece da glória de Deus. Então nós temos que decidir quem que vamos fortalecer, se é a carne ou se é o espírito. Nossa carne, ela deseja aquilo que ela vê, e o nosso espírito também deseja aquilo que ele vê. Mas o que você tem enxergado mais? As coisas da carne ou as coisas do espírito? Aonde estão os teus olhos? Nas coisas desse mundo ou nas coisas dos céus? Nas coisas de Deus, do Criador do universo, daquele que te separou, daquele que te chamou, daquele que tirou você do lamaçal do pecado e trouxe para a presença dele. Aonde estão os nossos olhos? Porque se Jesus voltasse essa noite, o que nós diríamos? Isso é muito sério. Por mais que as pessoas não queiram, Jesus sim está voltando. Ah, pastor, mas isso se fala há milhares de anos. Se fala há muito tempo e Jesus não tinha voltado. Irmão, olha o tanto de coisa que acontece nos nossos dias e não acontecia no passado. Se o povo lá da igreja primitiva estivesse vivendo nos nossos dias hoje, se eles eram convictos lá, hoje eles estariam muito mais convictos da volta de Jesus. Se eles estivessem vivendo nos nossos dias hoje, a esquerda tomando conta do mundo, não é do Brasil, é do mundo. A propagação de um monte de coisas erradas que é contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus, e tornando o pecado como a coisa mais natural do mundo, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos os homens se tornariam mais amigos dos prazeres do que do próprio Deus. Os homens mudariam a verdade e tornariam mentira, e colocariam a mentira no lugar da verdade. Os homens deturpariam, mudariam o uso natural das coisas. É o que a palavra de Deus nos ensina. E nós vemos isso todos os dias, na face da terra. Quantos filhos matando o pai, quantos pais matando os filhos. Terremotos, tragédias, pragas acontecendo todo dia na face da terra. Doenças,
coisas que não aconteciam há décadas atrás, e acontecem assim de uma maneira sem controle. Não há o que ser feito. Tudo caminha para a volta de Jesus. E aí então, se Jesus voltasse essa noite, o que eu vou dizer? O que você vai dizer? O que nós vamos dizer? E uma coisa é certa, Jesus está voltando. E nós precisamos viver debaixo dos princípios estabelecidos por Deus, porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus, tanto para a minha vida como para a sua vida. E nós precisamos viver debaixo desses princípios. Talvez nós não concordemos com todos. Nós também não concordávamos com nossa mãe, com nosso pai quando éramos pequenos. Mas nós tínhamos juízo e obedecíamos, porque se não obedecesse, entrava no eixo. E por que eles falavam? Porque eles queriam o nosso mal? Não, porque eles queriam o nosso bem. Eles sabiam a direção correta e nós não. Eles já tinham vivido coisas que nós não tínhamos vivido e eles tinham experiência que nós não tínhamos. Da mesma maneira, hoje, nós com os nossos filhos. Então, quando nós éramos pequenos, tinha um monte de coisas que não concordávamos, mas tinha que andar no eixo. Os pais de hoje não relam a mão, mas os pais de antigamente ou andavam no eixo, ou entrava do mesmo jeito, porque o negócio estralava. E quem já provou o trem sabe o que é. Era ou não era assim? O negócio estralava. Então, concordando ou não, eu tenho juízo. Porque dói mais não concordar. Então eu vou andar no caminho. Por quê? Porque minha mãe quer o melhor para mim, seu pai quer o melhor para você, sua mãe quer o melhor para você. E aí hoje nós temos Deus. E Deus também quer o melhor para nós. Quando Ele te dá os 10 mandamentos, não é porque Ele quer o pior para você, mas é porque Ele quer o melhor para você. Quando Ele diz para você, olha, não cobice a mulher do próximo, Ele está dizendo para você, ó, prive a sua cabeça de uma bala. Simples assim. Simples assim. Quando Ele diz para você, olha, não roubarás, Ele está falando assim, ó, priva de perder uma das suas mãos. Quando Ele diz para você, não matarás, Ele está dizendo assim, olha, prive de tomar outra bala na sua cabeça. Simples assim. Quando Ele diz para você, olha, não adore imagens de escultura, coisas feitas pelos homens, Ele está dizendo para você assim, elas não têm valor, elas não fazem nada, então você vai me adorar, somente me adorar, porque eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor, eu sou o teu Salvador, eu te resgatei, eu te livrei, porque eu quero te colocar de pé. Céu existe. E é para lá que eu vou. E é assim que tem que estar na sua mente. Céu existe. E é para lá que eu vou. Eu não vou abrir mão do céu por causa de 15 minutos de prazer. Eu não vou abrir mão do céu por causa das coisas desse mundo. Eu não vou abrir mão do meu Senhor por causa das coisas que esse mundo tem para me entregar. Elas podem ser bacanas, mas o final delas podem ser caminhos de morte. Então eu vou observar aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Em nome de Jesus. Nós vamos encontrar nos nossos dias uma série de pastores tentando inverter as verdades a respeito do céu, a respeito da salvação, a respeito do que é pecado e o que não é pecado. A Bíblia não está ali para você achar. A palavra de Deus não é um achismo, é uma afirmação. E aí eu decido acreditar na palavra ou não acreditar. Porque Deus não vai me obrigar a nada. Deus não vai te obrigar a nada. Então a decisão, ela parte de mim, parte de você. Se eu vou acreditar naquilo que está na palavra, ou se eu vou para o achismo e acreditar naquilo que o homem está dizendo. Aquilo que o homem está achando. Porque aquele pastor tem tantos seguidores, porque aquele pastor é conhecido, mas ele está aprovando o pecado. E Deus não aprova o pecado. Deus não tem compaixão do pecado. Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. E Deus ama o pecador que se arrepende do pecado e que cai fora do pecado. Então nós temos que vigiar, porque nós não sabemos a hora em que o Senhor irá voltar. Se soubéssemos, era bacana, estava tranquilo.
Da mesma forma, Jesus disse: se você soubesse a hora que o ladrão viria roubar a sua casa, se arrumaria uma 12, ficaria ali na espreita, deixaria ele vir. A hora que ele pulasse o muro, você falava, é agora, porque você não ia dar antes. Se você dá antes, ele volta depois e te mata. Então você ficava esperando. Sabia que ele ia vir mesmo. Esperava o bicho pular o muro. A hora que o bicho pular o muro, você falava assim, você nunca mais rouba na sua vida. Pum, acabou. Resolveu. Mas você não sabe. Nós não sabemos. Então ele vem muitas vezes. E a mesma coisa o Senhor, nós não sabemos a hora em que o Senhor virá para nos buscar. Se soubéssemos, meu Deus do céu, estava tranquilo, sossegado, porque aí nós já sabíamos. Mas nós não sabemos. Então, e se Jesus voltar essa noite? O que você vai dizer? Qual será a sua resposta? A chance, às vezes nós temos uma única vez, e nós temos que agarrá-la. Isaías, quando entrou dentro do templo, entendeu que aquela era a chance, aquele era o momento. Ou muda, ou não muda. Ou abre mão, ou vive no pecado. E ele entendeu, e ele pegou a visão. Aquela chave mudou a sua vida. E ele entendeu que o Senhor havia purificado os seus pecados quando passou a brasa viva em seus lábios. E quando o Senhor disse, a quem há de ir por nós, a quem nós enviaremos, ele, virou a chave, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque ele entendeu. Decisões que mudam histórias. Isaías sabia que ele seria o cara que ia profetizar a respeito da vinda de Jesus, de maneira muito clara. Ia profetizar a respeito da morte de Jesus, de maneira muito clara. Profetizar a respeito do ministério de Jesus, de maneira muito clara. Sem nunca ter vivido com Jesus. Não, ele não sabia naquele momento, ele só sabia de uma coisa: essa é a oportunidade que eu estou tendo. Ou eu agarro ela agora, ou talvez ela não apareça nunca mais. Talvez essa seja a tua oportunidade nessa noite. Talvez essa seja a última palavra que nós ouviremos e o Senhor voltará. Então ou nós agarramos, ou não agarramos. Ou dizemos, Senhor, eis-me aqui, quero viver na tua presença. Ou vamos esperar para amanhã, porque talvez dê tempo e talvez não dê. O Isaías entendeu, pegou a chave, virou e falou, eis-me aqui, usa-me a mim. Mal sabia ele que o Senhor estava fazendo dele, naquele momento, um dos maiores profetas da história de Israel. Um dos maiores. Talvez o segundo profeta depois de Samuel. As coisas que ele profetizou, Samuel não profetizou. Samuel ungiu reis, Samuel viu coisas fora do comum sobre a sua vida. Mas Isaías viu Jesus. Isaías falou de Jesus. Isaías, ele diz assim, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele vê Jesus, literalmente. Ele vê Jesus nascendo, ele vê Jesus no seu ministério, ele vê Jesus morrendo. Ele vê tudo. Ele enxerga tudo. Sabe por quê? Porque ele virou a chave naquele dia. E quando nós viramos a chave, as coisas funcionam. O Senhor abre a nossa visão e nós começamos a enxergar com os olhos de Deus. Então pega a chave, vira ela nessa noite, em nome de Jesus, toma posse dessa palavra e diga comigo, Jesus, eu quero ir morar no céu, e eu vou morar no céu, e eu vou fazer o que tiver que fazer para ir morar no céu, porque esse é o desejo do meu coração. Amém? Este tem que ser o desejo que queima dentro de mim, que queima dentro de você.
Em nome de Jesus. Esse é o desejo que tem que queimar dentro de nós. Em nome de Jesus. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Para onde nós iremos? Aonde nós vamos estar? Se só Ele, o Senhor, tem as palavras de vida eterna. Então coloca isso dentro do teu coração, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Pega essa chave, vira ela na tua vida. Se Jesus voltar hoje, se você abrir o seu celular, tiver a notícia, Jesus está voltando, você vai dizer: Senhor, tranquilo, estou de boa, estamos juntos, já estamos aí. E vamos para cima. Houve uma história real no Oriente, de uma família de um pastor, que foram pegos numa aldeia, numa cidade pequena, e os muçulmanos disseram a eles: neguem a Jesus. E esse pastor olhou para sua esposa e disse assim: amor, eles vão nos fuzilar. Então nós, de repente, falamos que nós não servimos Jesus agora, mas depois a gente pede perdão. Ela virou e falou assim: amor, não, porque daqui a pouco nós estamos todos juntos com Ele lá no céu. Nós não vamos negar, porque ela já tinha virado a chave. Não eram os fuzis que iam pará-los, porque os fuzis podiam parar o seu corpo físico, mas não podiam parar a sua alma, o seu espírito. Então pega a chave. A nossa vida precisa estar nas mãos de Deus. Em nome de Jesus. O nosso coração tem que ser para Ele, porque é tudo por Ele, sobre Ele, para Ele, todas as coisas. Então pega a chave, vira ela. Se Jesus voltar, diga: eis-me aqui, tranquilo, estou aqui, vamos estar junto, estamos juntos, porque eu estou com o Senhor até a eternidade. Vamos para cima, em nome de Jesus. Amém? Coloque-se em pé no seu lugar, em nome de Jesus.